país grande não é feito pelo espaço que em si ocupa, mas pelo povo que ali habita e pela distância, que não é desculpa. Desculpa para não se ver, ou mesmo para não se olhar no olho de tanta beleza que esse Brasil tem para mostrar. Mas não é só beleza, é força, é vontade, é desejo de abraçar. E se tem uma coisa que esse tempo mostrou, é que abraço é uma das coisas boas de se amar. E é pelo abraço mais fácil que a infraestrutura tem que ser para todos, seja para abraçar um amigo que há tanto não se vê, ou para diminuir o custo desse enorme prazer. Prazer de rever, que se confunde com o direito de ir e vir, e buscar o pão de cada dia e vir ao encontro daquilo pelo qual se escolheu existir. Uma terra, várias águas, um céu e um povo tão gigante. É tanta coisa boa que chego a ficar ofegante. Mas isso tudo é emoção, emoção de ver gente se ligando a tudo que essa terra pode dar, ou melhor ainda, o direito de levar. Levar o que o suor do rosto produziu e que agora se encontra com um novo Brasil, que há muito tempo demonstra o quão pode ser grande, se grande for aquilo que nos une. Por isso, aeroportos não são luxo e nem estradas um mero asfalto. Os portos não podem ser esquecidos e nem as ferrovias serem passado. Infraestrutura é questão de Estado e é dessa forma que estamos levando. Pensando nos que virão e deixando o legado do encontro. O encontro do povo com as possibilidades e do Brasil com sua grandeza. Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início à solenidade de abertura do Santos Export 2021, Fórum Regional de Logística
e infraestrutura portuária. Estamos transmitindo direto do Guarujá para todo o Brasil e também para o exterior. Agradecemos a todos que estão presencialmente aqui no Guarujá e a você que nos acompanha pela internet. Os nossos próximos eventos serão o Sul Export, dias 30 e 31 de agosto, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o Brasil Export, dias 28 e 29 de setembro, em Brasília. Todos estão convidados. O Santos Export tem o patrocínio das seguintes marcas: ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários; Abitra, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados; Associação Comercial de Santos; ATP, Associação de Terminais Portuários Privados; Centronave, Centro Nacional de Navegação Transatlântica; CNT, Confederação Nacional do Transporte; Deep World Santos; Ecoporto Santos; Eldorado Brasil; Galote Advogados Associados; IBL, Instituto Brasil Logística; Modal Consult; Modal GR Tecnologia e Inovação; MSC, Mediterranean Shipping do Brasil; Piacentini do Brasil; Praticagem do Brasil; Praticagem de São Paulo; Rumo Logística; Samarco Advogados; Santos Brasil; Santos Port Authority; Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo; Tegrão Cargo; Ultracargo e Unimed Santos. O apoio institucional é do Ministério da Infraestrutura. A produção deste evento é da Una Marketing de Eventos e a realização do Brasil Export, Centro de Estudos em Logística, Transporte e Comércio Exterior. Senhoras e senhores, para darmos início à solenidade de abertura do Santos Export, convido para vir ao palco o senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Brasil Export, acompanhado do excelentíssimo Tarcísio Gomes de Freitas, ministro de Estado da Infraestrutura. Dr. Walter Suman, prefeito de Guarujá, cidade anfitriã. Senhor José Newton Doidão, presidente da Câmara de Vereadores do Guarujá. Senhor Eduardo Neri, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Senhor Marcelo da Costa, secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. Senhor Fernando Biral, diretor-presidente da Santos Port Authority e conselheiro do Santos Export. Senhor José Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional do Brasil Export. Senhor Ricardo Molitzas, presidente do Conselho do Santos Export.
o capitão de mar e guerra, senhor Marcelo de Oliveira Sá, capitão dos portos de São Paulo. Senhor Arthur Luiz Pinho de Lima, diretor-presidente da Empresa de Planejamento Logística EPL. Senhor Adilson Júnior, presidente da Câmara Municipal de Santos. Senhor Júlio Castiglione, diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo e conselheiro do Sudeste Export. Senhor Regis Prunzel, presidente do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo e conselheiro do Santos Export. E o senhor Júlio Eduardo dos Santos, secretário de Assuntos Portuários, representando o prefeito de Santos, Rogério Santos. Também teremos a participação online do senhor João Otaviano Machado Neto, secretário de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo. Bem, as autoridades podem acomodar-se em seus lugares. Bem, senhoras e senhores, convido a todos que puderem, nesse momento, que se coloquem em posição de respeito para o hino nacional brasileiro, que é uma produção exclusiva do Brasil Export, em homenagem ao nosso país. Todos podem novamente ocupar os seus lugares. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Aloísio Sobreira, diretor da Mercoshipping e presidente do Conselho do Nordeste Export. Senhora Ana Angélica Alabarce, chefe da Unidade Técnica de Segundo Nível do IBAMA de Santos. Senhor André Luiz Neiva, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral Paulista, Sindizan, e conselheiro do Santos Export.
Senhor Angelino Caputo, diretor executivo da Associação Brasileira dos Terminais e Recintos Alfandegados, Abitra, e presidente do Conselho do Brasil Hack Export. Senhor Baiar Umbuzeiro Filho, presidente da Associação Brasileira dos Terminais e Recintos Alfandegados, Abitra. Senhora Beatriz Galotti, sócia da Galotti Advogados Associados e conselheira do Conselho Feminino do Brasil Export. Senhor Bruno Stupelo, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação da Santos Port Authority. Senhor Bruno Tavares, presidente da Praticagem de São Paulo e conselheiro do Santos Export. Senhor Casimiro Tércio Carvalho, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília e conselheiro do Santos Export. Senhor Celso Pio, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Senhor César Meirelles, presidente do Conselho Internacional do Brasil Export. Senhor Daniel Ribeiro de Castro, gerente executivo de negócios da Ultracargo. Senhor Danilo da Cunha Pereira, vice-prefeito de Rio Verde, Goiás. Senhor Denimárcio Borges de Oliveira, secretário de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo da Prefeitura de Rio Verde, Goiás e conselheiro do Centro-Oeste Export. Deputado Edinho Bez, diretor de Relações Institucionais da Fremloge. Senhora Elke Fogagnoli, diretora de Relações Institucionais da Piacentini do Brasil e conselheira do Conselho Feminino do Brasil Export. Senhor Evandro Schmidt Pause, diretor executivo do Ogmos Santos. Senhor Fábio Duarte, vereador pela cidade de Santos. Senhor Fábio Siquerino, CEO da Deep World Santos e conselheiro nacional do Brasil Export. Senhor Fernando Fialho, sócio-diretor da Modal Consult. Senhor Flávio da Rocha Costa, gerente geral de logística da Eldorado Celulose e conselheiro do Santos Export. Senhor Flávio Jacociunas, diretor de operações da Ultracargo. Senhor Guilherme Penin, diretor de assuntos regulatórios e institucionais da Rumo Logística e conselheiro nacional do Brasil Export. Senhor Gustavo Martins Rondini, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário de Guarujá. Senhor Ivan Acaum Viana, diretor de negócios da Unimed Santos. Senhor Gesualdo Silva, presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, a BTP, e presidente do Conselho do Sul Export. Senhor Júlio Eduardo dos Santos, secretário de Assuntos Portuários e Desenvolvimento da Região Central de Santos. Senhora Luciana Guerize, diretora executiva da Associação de Terminais Portuários Privados, ATP, e conselheira do Conselho Feminino do Brasil Export. Senhor Luiz Floriano, presidente do Concais e conselheiro do Santos Export. Senhor Luiz Araújo, diretor comercial do Ecoporto Santos. Senhor Luiz Simões, diretor da Modal GR Tecnologia e Inovação. Senhor Marcelo Chaves Nery dos Santos, presidente da Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima, FENAMAR, e conselheiro internacional do Brasil Export. Senhor Marcelo Ribeiro de Souza, diretor de operações da Santos Port Authority. Senhor Marcelo Samarco, sócio da Samarco Advogados e conselheiro nacional do Brasil Export. Senhor Marcelo Teixeira Filho, diretor do Complexo Educacional Santa Cecília, Universidade e Sistema de Educação. Senhor Marcos dos Santos Mingoni, diretor de Administração e Finanças da Santos Port Authority. Senhor Mário Povia, diretor de Gestão Portuária da Companhia Docas do Rio de Janeiro e presidente do Conselho do Sudeste Export. Senhor Nívio Pérez dos Santos, diretor da Associação Comercial de Santos, ACS, e presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros. Senhor Paulo Faria do Vale, prefeito de Rio Verde, Goiás. Senhor Rodrigo Julião, presidente da OAB de Santos. Senhor Rodrigo Libaber, diretor executivo da Eldorado Celulose. Senhor Rui Klein, diretor de concessões do Grupo Eco Rodovias e conselheiro nacional do Brasil Export. Senhor Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional dos Operadores Logísticos, FENOP, e presidente do Conselho do Norte Export. E o senhor Vinícius Pina, presidente da Tegrão e conselheiro nacional do Brasil Export. Agradecemos a todos que estão aqui presentes no Guarujá e a você que nos acompanha online em todo o Brasil e também no exterior. Bem, senhoras e senhores, convido para fazer uso da palavra o CEO do Brasil Export, senhor Fabrício Guimarães Julião.
Muito boa noite, amigos e amigas do Brasexport. Quero agradecer a todo o público aqui no Sofitel Jequitimar, mais essa edição do Santos Export, e agradecer a todo o nosso público online. Quero inicialmente saudar o excelentíssimo senhor ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro que é chamado do camisa 10, chamado pela duplicação, pelas concessões, por todo o seu trabalho na logística, ministro. Mas aqui eu queria atribuir mais um adjetivo ao senhor, que é o ministro do diálogo, ministro que faz questão de participar ativamente das nossas programações, participar de outros debates, sempre atendendo a todo o setor. Realmente é um privilégio nesse momento contarmos com a sua presença e da sua equipe. Quero mais uma vez saudar também, aproveitar Diogo Piloni, presidente Fernando Biral, presidente Marcelo da Costa, secretário nacional. Muito obrigado pela presença do Ministério aqui neste evento. Quero saudar o prefeito Walter Suma, prefeito anfitrião dessa belíssima cidade, prefeito. E como é bom chegar no Guarujá e encontrar uma cidade que está sendo bem cuidada. Então, queria mais uma vez agradecer toda a acolhida que o senhor deu aqui para o Santos Export, e nós havíamos conversado em Brasília que o Santos Export aconteceria aqui. Queria saudar as demais autoridades, e aqui, em nome do Dr. Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC, eu cumprimento a todas as autoridades aqui do palco já citadas pelo nosso cerimonial. Um discurso breve, eu tenho um final um pouco mais demorado e fugindo um pouco do padrão. É uma grande satisfação reunir profissionais do mais alto gabarito e retomar a realização do Santos Export, um projeto que já tem 18 anos de história. Aqui, em ambiente fraternal, vamos conversar sobre temas importantes relacionados ao principal porto do país e que interessam profundamente a todo o setor produtivo e a população de modo geral. Santos é um porto moderno, dinâmico e plural, que reúne diferentes perfis de operadores e de embarcadores. E é assim, de forma moderna, dinâmica e plural, que estamos planejando e executando as atividades do Brasexport. Por questão de justiça, ressalto aqui o importante apoio que tivemos do saudoso empresário Virgílio Gonçalves Pina, então presidente do Grupo Tegrão e hoje representado pelo seu filho Vinícius, e do grande líder do Polo Industrial de Cubatão, o também saudoso Luiz Antônio Veiga Mesquita, que apostaram desde o primeiro momento no Santos Export. Quero também agradecer a presença e registrar do meu sócio desde o início, amigo, companheiro de longa estrada, Vitor de Souza. A programação deste ano foi desenvolvida com muito esmero, dedicação e tentando abranger os mais diferentes interesses. Começamos a debater antes dessa solenidade a desestatização do principal porto brasileiro, de modo a engajar os agentes públicos e privados para construir um modelo de gestão que aprimore os serviços e garanta maior competitividade ao Brasil. Amanhã teremos painéis técnicos com dirigentes de grandes empresas do setor produtivo, empresas que são a real razão de funcionamento do porto, além de debatermos temas como o PDZ e os acessos do Porto de Santos. Reforço aqui, como já fiz nos demais fóruns regionais realizados neste ano, nossa intenção de apoiar as iniciativas do governo federal e de promover o diálogo entre setores. As atuais gestões dos portos brasileiros vêm apresentando resultados muito positivos. No caso do Porto de Santos, foi registrado lucro líquido de 98,9 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, que é o maior lucro da história do Porto Santista em um período trimestral. Mais uma vez, presidente Fernando Biral, parabéns, e é motivo de orgulho para todos nós a forma como a sua gestão vem conduzindo o Porto de Santos. Essa atual gestão está sendo marcada pelo bom desempenho das exportações e agora vemos acontecer a recuperação das importações, muito afetadas pela pandemia de Covid-19. São resultados que muito nos orgulham e, até certo ponto, surpreendentes se lembrarmos dos sucessivos balanços de prejuízos com os quais tivemos de conviver há alguns anos. Um dos intuitos do Santos Export e do Brasil Export, de modo geral, é o de incentivar o envolvimento do capital privado e das esferas públicas de forma que as concessões e desestatizações sejam bem-sucedidas. Dessa forma, garantindo competitividade e segurança jurídica aos concessionários e a todo o comércio exterior do Brasil como um todo. Por fim, não podemos ignorar que vivemos um momento difícil, de pandemia, de perdas de vidas
e de alguns afastamentos entre pessoas. Por isso, quero encerrar esse discurso lendo um poema sobre recomeçar. Um recomeçar não somente do Santos Export, mas das pessoas aqui envolvidas e do setor produtivo e de logística, que passa por transformações o tempo todo. Esse é um momento importante, porque vivemos ainda a pandemia depois de 18 meses, 20 meses desde o início. Esperávamos que nós estivéssemos aqui numa outra situação, ainda sem máscara, mas acho que o sucesso um pouco do evento é também essa necessidade realmente do olho, do encontrar. Esse é um poema que eu gosto muito, é do autor Braulio Bessa, um jovem poeta do Ceará, cuja voz alcança todas as regiões do Brasil com mensagens positivas e de perseverança. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando este mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Meu muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Brasil Export. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Fernando Biral, diretor-presidente da Santos Port Authority e conselheiro do Santos Export. Boa noite. Tive a honra de abrir hoje os debates, fazendo uma exposição sobre o futuro de Santos e também sobre a desestatização. Acho que foi um painel que suscitou alguns questionamentos, Espero que tenha contribuído também para depois termos aí um brilhante debate sobre os desafios da desestatização, que contou aí com a presença de CEOs aqui de terminais aqui de Santos e também com a presença ilustre do secretário Diogo e também do senhor Eduardo Neri. E nós tivemos realmente, eu acho que foi um debate muito profícuo. À medida que nós vamos debatendo, nós vamos criando uma convicção cada vez maior de que a desestatização é um passo importante e que vai contribuir muito para que a gente tenha agilidade futura nos investimentos e que esses investimentos possam redundar aí numa geração de valor que, como o Penin colocou, não temos nem a dimensão de onde esse processo pode acabar. Quer dizer, há uma geração de valor aí incomensurável. Por enquanto, não temos nem como medir, mas sabemos que com o investimento privado, com o concessionário privado, muitas oportunidades vão ser abertas aqui para a região. E, no final, a desestatização realmente tem que beneficiar todos, toda a comunidade portuária e toda a região. Então, saúdo mais uma vez, Fabrício, a realização desse evento, que tem contribuído, é o principal fórum hoje de debate do setor portuário.
né? Nós podemos ver pela plateia qualificada, pelos nomes que foram listados aqui, né, durante a apresentação. Então, você está de parabéns, porque realmente, hoje, eu acho que ficou marcante como um passo decisivo, né, nesse debate da desestatização, como o próprio secretário Pilloni falou. Então, espero que a gente possa também amanhã ter um momento muito proveitoso também de continuidade dos debates. Obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Fernando Biral, diretor-presidente da Santos Sport Authority e conselheiro do Santos Export. Convido para fazer uso da palavra o capitão de mar e guerra, senhor Marcelo de Oliveira Sá, capitão dos portos de São Paulo. Boa noite a todos. Primeiramente, não vou nominar todos, que já foi dito aqui, para que a gente não perca tempo, mas, senhor ministro, prazer, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande poder participar desse evento. Nós acreditamos que as construções de soluções têm que ser feitas em parcerias. E esse fórum de discussão, com um seleto grupo, ele é muito importante para que a gente avance com o nosso porto. O maior porto do nosso país precisa de discussões importantes, de temas relevantes, como foi dito aqui, pelo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, o nosso PDZ do Porto, a desestatização e as diversas formas de gestão portuárias. A Marinha, ela faz parte da solução desse processo. Estamos aqui para contribuir, obviamente com responsabilidade, garantindo a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção à poluição hídrica. Mas, mais uma vez, parabenizo a iniciativa desse grupo para que essas discussões sejam levadas a cabo e são muito importantes para o desenvolvimento do nosso porto e, consequentemente, alavancar a nossa economia num momento tão significativo para todos nós, que é passando aí por essa pandemia. De forma que eu agradeço aí o convite, a participação e desejo a todos um excelente trabalho. Muito obrigado, uma boa noite. Nossos agradecimentos ao capitão de mar e guerra, senhor Marcelo de Oliveira Sá, capitão dos portos de São Paulo. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Marcelo da Costa, secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. Boa noite a todos. Boa noite, senhor ministro, em nome do qual cumprimento a todas as autoridades presentes, ao nosso anfitrião, Julião, que tem feito um trabalho junto com os demais conselheiros do Brasil Export, do Santos Export, um trabalho belíssimo, uma fonte permanente de diálogo com o setor. Quando a gente fala de discutir aqui os portos, né, e aí a gente tem a oportunidade de discutir o Porto de Santos, a gente tem que entender que palavras que vocês tratam aqui como maior competição, como diversidade de cargas, como o poder que a carga tem na decisão da logística, são fatores que extrapolam a área do porto. Na verdade, a gente está falando de logística, a gente está falando de eficiência do país. Bom, então é por isso que eu estou aqui. Eu, como secretário nacional de transporte terrestre, tenho que aproveitar essa oportunidade para a gente discutir a logística terrestre de acesso na chegada e na retirada das cargas do Porto de Santos e dos demais portos do país. A cada boa notícia que o secretário Pilloni, que o ministro Tarcísio, que o Biral divulgam sobre a maior eficiência do Porto de Santos, isso é uma máxima que tem se espalhado por todos os portos do país, a cada nova boa notícia, a cada aumento de eficiência, aumenta a minha responsabilidade. E eu falei isso no Nordeste e repito aqui, a cada boa notícia, a cada maior eficiência, vocês deslocam um pouco mais o gargalo que uma vez e nas décadas anteriores estavam nos portos para o setor terrestre. Então, essa parceria entre setor terrestre, essa importância do acesso, e vocês deveriam e estão fazendo isso aqui, olhar cada vez mais para fora dos portos e para os acessos terrestres, porque o gargalo ele não some, ele, na verdade, muda de lugar. Então, aproveitando os 129 anos que vocês comemoram do maior porto do hemisfério sul, talvez seja uma hora de recomeço, Julião.
né, de realmente recomeçar e projetar o porto através dos seus acessos terrestres, entendendo onde está o gargalo para os próximos 129 anos. Então, eu espero e gostaria muito de, como secretário, contribuir com essa visão do transporte terrestre, aumentando o modal ferroviário, aumentando a participação da ferrovia no acesso aos portos, aumentando a eficiência e segregando o modal ferroviário dos gargalos terrestres e rodoviários do acesso aos portos, para que a gente possa, com essa integração, olhando do porto para dentro e do porto para fora, aumentar cada vez mais a capacidade instalada desse porto. Então, muito obrigado pela oportunidade de discutir, de estar presente, aprendendo com vocês e também da nossa contribuição no nosso olhar muito específico sobre a logística de acesso do Porto de Santos. Muito obrigado a todos, um bom evento. Nossos agradecimentos ao senhor Marcelo da Costa, secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. Convido agora, para fazer uso da palavra, o senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Boa noite a todas e todos, uma satisfação estar aqui participando de mais um evento promovido pela Brasil Export. Cumprimentar a todos os presentes aqui, que compõem comigo essa mesa de abertura. Em nome deles, cumprimentar todos os representantes de mercado, dos operadores, armadores, de órgãos de governo, de Estado, enfim, todos que compõem essa grande comunidade, né, a comunidade portuária do Brasil, a comunidade dos transportes aquaviários de uma forma geral. A gente tem participado, né, Fabrício, de muitos eventos da Brasil Export. A gente fala que a gente tem estado de norte a sul do país debatendo os temas que são os temas importantes para o setor, mas nada melhor do que voltar às origens, né? E a gente participar dessa Santos Export, falar sobre o Porto de Santos, que não seria exagero que a gente dizer, né, que ao falar do Porto de Santos nós estamos falando do Brasil, ou pelo menos, né, de 1/3 das cargas que são movimentadas no comércio exterior no Brasil. Então, há uma importância muito grande de estarmos aqui, e eu acho que a gente conversa, né, a gente fala sobre o Porto de Santos num momento extraordinário, é um momento em que a gente tem muita coisa para comemorar, muita coisa para debater e olhar para frente, né, pensar o Porto de Santos do futuro. Isso não é uma coisa que começa daqui, né, é parte, né, de uma série de medidas que foram tomadas, que foram construídas nos últimos tempos, parte de um processo de planejamento de longo prazo no Porto de Santos, que foi aí, de fato, comandado, pilotado por uma administração muito competente aqui, que hoje, né, tem sob o seu comando o Fernando Biral, o Bruno Stupello. Então, fazer planejamento, pensar o futuro do Porto de Santos, parte, né, de um instrumento de planejamento consolidado, que traz, né, toda essa lógica de planejamento macro do PNL, né, e do PNLP até então, né, para o Master Plan, para o PDZ. Então, a ligação, o fazer planejamento do Porto de Santos, inevitavelmente, fazer planejamento olhando a lógica do planejamento nacional. E fazer planejamento precisa ter efetividade, então precisa ter implementação daquelas diretrizes de planejamento. Isso também é um ponto que a gente pode comemorar, né, desde a licitação do nosso terminal de fertilizantes, do STS-20, da instalação efetiva do novo cluster de celulose no Porto, com a licitação de 2 terminais de celulose, com a licitação que teremos agora no mês de novembro, né, dos terminais de granéis líquidos, do STS-08, do STS-08A, e logo na sequência teremos aí licitação do Saboó, com terminal de contêineres, licitação, né, em Outeirinhos para fertilizantes também, para que a gente possa não ter o planejamento como um pedaço de papel, né, fazer com que ele de fato seja efetivado, que traga os benefícios para quem usa o porto, né, para quem depende do porto, para as cadeias logísticas. E tudo isso se constrói com muito diálogo, Fabrício. E acho que aqui a gente tem essa oportunidade, para nós como membros de governo, uma oportunidade única de estar aqui sentado, debatendo, né, com todos que de fato são relevantes para a construção da política pública no país. Então, a gente agradece a oportunidade, né, e tenhamos aí para todos, desejamos um bom evento.
Nossos agradecimentos ao senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Convido agora, para fazer uso da palavra, o senhor Eduardo Neri, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Boa noite a todos. Saúdo aqui o ministro Tarcísio de Freitas, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, o nosso Marcelo, secretário de Transportes Terrestres. Vejo aqui também nosso Arthur, presidente da EPL, e saúdo também aqui a todos os demais presentes aqui, autoridades portuárias, na figura do Fernando Biral, o anfitrião, né? E também agradecer ao Fabrício, Julião, a Santos Export por mais essa oportunidade de estar aqui participando de debates tão importantes para a infraestrutura nacional. Porto de Santos, né, como todos aqui dispensa dizer da sua importância, mola propulsora da movimentação de cargas no Brasil, maior porto da América Latina. Estamos aqui a debater soluções, né, entre as quais o que se busca são alternativas para prover ainda mais eficiência, mais produtividade para um porto tão importante para a infraestrutura nacional. Então, teremos aqui debates certamente do mais alto nível, desde se discutir a modelagem do processo da desestatização do Porto de Santos, e aí quando se pergunta, não, mas um porto que atualmente tem uma gestão tão moderna e eficiente, né, que foi um compromisso aqui do ministro Tarcísio, honrado, e que melhorou a gestão das companhias docas de modo geral, né, temos ótimos resultados hoje em dia, mas mesmo assim se busca mais eficiência. Hoje em dia o Porto de Santos, quando se compara os 120 maiores portos em movimentação de contêineres do mundo, Porto de Santos é o 44º. Considerando o tamanho do Brasil e a importância no cenário mundial, pensar que nós só representamos 1% do comércio mundial é muito pouco, né? Ou seja, o Porto de Santos também, pela sua grandeza, 44º na movimentação de contêineres no ranking dos 120 maiores, pode muito mais, né? Isso que se procura agora, dar mais desenvolvimento, mais eficiência, mais produtividade e, no final, conseguir uma maior qualidade de serviços aos usuários, que é o que se busca. E da parte da agência, o que se espera, a ANTAQ, é uma regulação à altura, moderna, para que provenha também, para que contribua mais ainda para o desenvolvimento, para esse propósito comum de todos aqui presentes. Obrigado, boa noite. Nossos agradecimentos ao senhor Eduardo Neri, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor José Newton Doidão, presidente da Câmara dos Vereadores do Guarujá. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o ministro da Infraestrutura pela sua escolha, e o Julião escolher a cidade do Guarujá para esse debate Santos Export, Fórum Regional de Logística e de Infraestrutura Portuária. Daqui é que deve sair essa proposta de encaminhamento de solução. Fico feliz que o nosso prefeito Valsuman tem trabalhado muito para recepcionar a nossa cidade maravilhosa como está o Guarujá. E aproveitando essa oportunidade, já que nós estamos falando aqui, que deve sair essa proposta de encaminhamento de solução para o maior porto da América Latina, onde nós temos a felicidade de ter o maior terminal privado de contêiner da América do Sul aqui no Guarujá, que é a Santos Brasil. Ministro, nesse instante eu acabei de falar com o senhor e venho mais uma vez aqui, em nome dos caminhoneiros de Santos Guarujá, são mais de 10 mil caminhoneiros da nossa cidade, vizinha Santos Guarujá, onde nós temos há 129 anos de existência do maior porto da América do Sul. Inúmeras as áreas, são 7,8 milhões de metros quadrados, e até hoje os caminhoneiros, a família dos caminhoneiros sofre muito, porque até hoje não foi destinado sequer 1 metro quadrado para a construção de edificação de um pátio de estacionamento para atender a demandas, concomitantemente as transportadoras, os débitos externos e também os terminais de água. Infelizmente, ministro, funcionou o senhor aqui, mas eu venho aqui, mais uma vez, com o coração aberto para o diálogo, não só como vereador e presidente da Câmara, mas como presidente do Sindicato de Câmara de Contêiner há anos,
e nós vamos lutando, pedindo. A gente vê os projetos e muitas das vezes os programas que vêm a Santos, se fala muito da questão da área que deve ser destinada para acomodar os vagões e para os nossos caminhões. Nós temos uma reivindicação, ministro, a questão do túnel, ou que seja, dessa ponte sonhada, tão sonhada, esperar que não temos. Nós temos aqui o PAC 1, que foi elaborado, que serviu e atendeu a demanda da rede ferroviária, mas a questão dos caminhões no Guarujá, até hoje, não foi liberada a segunda fase. Em nome também da nossa sociedade, do nosso caminhoneiro, peço para que se possa olhar com bons olhos e que libere os recursos para que continue a obra na segunda fase, que é o PAC 2, para que possamos também atender a demanda, para que venha dar escoamento de toda a operação do porto. Os caminhoneiros, 80% já está aprovado nesse país. É quem movimenta, é quem transporta. Mesmo em toda essa época de pandemia, o caminhoneiro não parou sequer um dia de trabalhar. No entanto, muitas vezes, não digo o senhor, gestões passadas viraram as costas para os caminhoneiros. Este trabalhador que movimenta, que transporta 85% do produto interno bruto nacional e que leva mercadoria a todos os senhores em todo o estado, que é o maior da federação. Portanto, eu, em nome do nosso caminhoneiro, em nome da família dos caminhoneiros de Santos Guarujá, ministro, que eu possa interceder para que possa liberar uma área aqui, como a deputada Rosana Vale, atuante e presente, junto com o Viral, nos recebeu em Santos, vem a proposta, mas a pena não saiu do papel. E se for, vai ser uma licitação para um empresário vencer a licitação. E como é que fica os caminhoneiros? Continuaremos mais 129 anos sem atender aqueles que produzem, aquele que movimenta, aquele que faz com que toda a produção nacional seja escoada através dos postos do Guarujá. Portanto, ministro, em nome da família dos caminhoneiros, peço para que o senhor olhe com bons olhos e que possa estar liberando uma área para que nós possamos construir um estacionamento para atender a demanda de todo o porto e atender a família dos caminhoneiros. Muito obrigado aos senhores. Nossos agradecimentos ao senhor José Nilton Doidão, presidente da Câmara dos Vereadores do Guarujá. Convido agora para a sua participação online dentro do Santos Export o senhor João Otaviano Machado Neto, secretário de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao Santos Export. Boa noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade, aqui representando o governador João Dória. Quero saudar o ministro Tarcísio com um fraterno abraço e, em nome do ministro Tarcísio, saudar todas as autoridades presentes aí. É um privilégio poder estar aqui no momento em que essas discussões todas vêm acontecer exatamente quando a economia do Brasil volta a crescer. Infraestrutura gerando emprego, infraestrutura gerando renda, é isso que o Brasil precisa, é isso que nós vamos ter. Diálogo, compreensão e bons projetos. E eu, dentro daquilo que é competência do Estado de São Paulo, o governador João Dória autorizou e nós estamos fazendo um estudo, através de um chamamento público, de uma terceira rodovia para ligar São Paulo a Santos, de uma maneira bem objetiva, do Rodoanel à margem esquerda do Porto. É um projeto chamado Linha Verde e que nós queremos, com isso, dar a nossa contribuição para que haja um aumento da capacidade dos contêineres chegando por via terrestre ao porto. E, com isso, nós estamos aí trabalhando para mais desenvolvimento na região da Baixada Santista. A todos, então, muito obrigado. Fica aí um abraço do governador João Dória e desejo um bom evento e que as boas discussões tragam bons resultados para a operação do Porto de Santos. Nossos agradecimentos ao senhor João Otaviano Machado Neto, secretário de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo, representando o governador João Dória. Convido agora, para fazer uso da palavra, o doutor Walter Suman, prefeito da cidade do Guarujá. Sejam todos muito bem-vindos à Pérola do Atlântico. Sintam-se fraternamente acolhidos.
Em nome do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, uma enorme honra recebê-lo, bem como a todas as autoridades portuárias, retroportuárias, representantes aqui, políticos e políticos presentes. Deus abençoe a todos, que tenhamos um excelente evento. Algumas palavras breves. São Paulo é a locomotiva do Brasil, e não é exagero dizer que o futuro dessa locomotiva está aqui, em Guarujá. E não estou falando de turismo, onde nossas exuberantes e sinuosas paisagens já são referência, desde sempre. Falo de desenvolvimento econômico, comércio exterior, mobilidade urbana e emprego na veia. Sem deixar de exercer sua supremacia quando o assunto é turismo, e toda a cadeia econômica que dele advém, Guarujá caminha a passos largos para se tornar um dos grandes centros de negócios do Brasil. Colabora para isso sua geografia, que não oferece apenas beleza, mas uma gama de possibilidades, considerando o fato de estar dentro do maior complexo portuário do Hemisfério Sul e a menos de 100 quilômetros da maior metrópole da América Latina. Por si só, essas características são capazes de despertar a atenção de investidores nacionais e estrangeiros. E é isso que a Prefeitura de Guarujá tem se dedicado nos últimos anos, buscar oportunidades para não só mostrar todo esse potencial para o mundo, mas garantir maciços investimentos para pavimentar o caminho para se tornar, de fato, essa rota de grandes oportunidades. É nos 9 terminais portuários, nos 13 retroportuários da margem guarujaense, que circulam 35% das movimentações do complexo portuário da Baixada Santista, gerando cerca de 5 mil empregos, diretos e indiretos, e arrecadando 65% de tudo que o município recolhe de ISS, o equivalente a 95 milhões de reais. E há espaço para crescer ainda mais, física e financeiramente falando. São 4,5 milhões de metros quadrados à espera de investimentos, fora dos limites territoriais protegidos do ponto de vista ambiental e às margens da rodovia Cônego Domênico Rangoni. É uma área muito maior que a do próprio porto organizado atual. Para isso, Guarujá espera a concretização de importantes investimentos governamentais que já estão em curso. Os primeiros passos já foram dados, com a primeira fase da Avenida Perimetral pelo governo federal, há alguns anos, e a anunciada remoção das primeiras 649 famílias que habitam áreas de expansão portuária recentemente feitas pela SPA em parceria com a Prefeitura, oportunidade essa em que eu agradeço ao Biral pelo todo o empenho, tenho certeza que ali terá cada vez mais dignidade, justiça social, permitindo ampliação portuária. Em complemento a notícias como essa, Guarujá aguarda ansiosamente a implantação de um grande pátio rodoviário e a tão aguardada efetivação da segunda fase da perimetral. Ações fundamentais para o convívio harmônico com os mais de 3 mil caminhões que dividem espaço com pedestres e carros de passeios no tecido urbano. Mas Guarujá não é só porto, é indústria também, como a do petróleo e gás, hoje uma das grandes apostas. Nosso trunfo é o Complexo Industrial Naval de Guarujá, o SING, uma imensa área estrategicamente posicionada às margens do Canal do Estuário, fora do porto organizado, pronta para se tornar o principal centro de operações offshore de São Paulo. É no SING que já está instalada a Saipem, multinacional que nos últimos anos paralisou suas atividades e já prepara uma retomada para os próximos meses, de olho nas movimentações do setor, que apontam para o aumento das atividades do pré-sal e da Bacia de Santos. E o município também estuda a criação de dispositivos da legislação para criar atratividade ao ambiente de negócios de petróleo e gás, bem como investimentos e soluções para o acesso terrestre. O Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá, cada vez mais próximo de se tornar uma realidade, e é outro importante protagonista desse pujante momento da cidade. Contratada pela Prefeitura, a Infraero, referência mundial que atualmente administra 55 aeroportos no Brasil, tem feito os trabalhos de manutenção do local. O terminal de passageiros modular será formado por 21 contêineres que seguirão, que já estão a caminho de Guarujá a partir do próximo dia 30.
Ao mesmo tempo, a empresa pública administra as tratativas para a obtenção do licenciamento ambiental e já deu entrada na solicitação de 40 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil, FENAC, necessários para as adequações na pista. O novo aeroporto será uma importante vertente para o uso da infraestrutura existente no município, que já é atendido pelos modais de transporte marítimo, terrestre e ferroviário. Também terá um impacto positivo na eficiência do turismo e na região, abrindo uma série de novas possibilidades. Por fim, e tão relevante quanto, numa escala de prioridades, Guarujá apoia o projeto do Túnel Imerso, iniciativa da comunidade portuária, também apoiada pela SPA, como solução para um projeto de metropolização, de fato, capaz de mitigar os transtornos progressivos na mobilidade urbana de uma região conurbada como a da Baixada Santista. A cidade lida diariamente com a problemática dependência de um obsoleto sistema de travessias por balsas, com Santos, a maior travessia marítima em volume de veículos no mundo, que transporta nada menos que 30 mil veículos diariamente. Além de uma solução rodoviária, o túnel imerso representa outra solução para a cidade, trazendo a possibilidade de integrar Guarujá ao VLT, que já é uma realidade, como modal de transporte fácil, rápido e eficientes na Baixada. Com investimentos previstos em mais de 3 bilhões, que podem ser viabilizados por meio de uma PPP, o túnel imerso abre um grande leque de oportunidades para Guarujá, desde a movimentação diária de pessoas, como a eliminação do conflito com a navegação do canal do estuário. Para desafogar esses gargalos e garantir o passaporte para uma nova dimensão de crescimento do município, Estado e União, iniciativa privada e comunidade portuária precisam dar as mãos e marchar numa só direção rumo ao desenvolvimento econômico pleno, aliado à justiça social. Um bom evento a todos, muito obrigado pela oportunidade. Nossos agradecimentos ao Dr. Walter Suman, prefeito de Guarujá, cidade anfitriã do Santos Export. Vamos ouvir agora as palavras do excelentíssimo ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Bom, boa noite a todos. Uma alegria enorme estar aqui. Queria cumprimentar a todos, nas pessoas do Fabrício Julião, que organiza esse brilhante evento, que faz parte já do nosso calendário de infraestrutura, e do nosso prefeito do Guarujá, Walter Suman, que são os nossos anfitriões no dia de hoje. É muito bom estar aqui, poder, primeiro, fazer uma prestação de contas do que está acontecendo e também projetar o futuro, projetar o que está vindo. E é importante fazer isso, porque é interessante, né? Eu tenho lido os jornais e o pessoal fala assim, poxa, o capital está fugindo, o investidor está com medo, etc, etc, etc. E eu não percebo isso. Lidando com os investidores todos os dias. Quando a gente chegou, nós dissemos que íamos fazer um grande programa de transferência de ativos para iniciativa privada. Íamos apostar no capital privado. E o fato é que nós já fizemos 74 leilões. A gente já contratou mais de 80 bilhões de reais. No setor portuário, foram 30 arrendamentos e 99 contratos de adesão. A gente chegou até agora com 14 bilhões de reais de investimento contratado, aproximadamente. E nós já temos 9 leilões marcados para o final do ano. Então, nós teremos leilões em novembro, no dia 5 e no dia 19. No dia 5, arrendamentos portuários, são 7 arrendamentos no dia 5, então faremos Mucuripe, faremos Maceió, faremos Cabedelo, faremos Terçabe, faremos Itaguaí, faremos Imbituba, e no dia 19, STS 08 e 08A, leilão superlativo, maior arrendamento portuário dos últimos anos, esses terminais de líquidos da área da Lamoa. Leilões intermeados entre o leilão da rodovia Presidente Dutra, né, com a nossa ligação do Rio de Janeiro para São Paulo, que inclui agora Rio Santos, até Ubatuba, que é o trecho federal, e
com road shows que serão feitos no exterior, fechando o mês de novembro com o leilão da 381 Minas. E interessante que todos os dias eu converso com investidores interessados nesses ativos. Então, não teremos leilões fracassados, pelo contrário, teremos disputa, teremos competição. E quando eu penso que um determinado grupo não vai entrar, sou surpreendido com reuniões e o grupo me procura e diz, olha, vou entrar. Estou surpreendido, estou surpreso e com uma surpresa grata de ver o interesse de grandes fundos, por exemplo, na Codesa. A turma que está acessando o data room da Codesa, cuja a análise já está no Tribunal de Contas da União, e eu imagino que lá para o mês de outubro, talvez a gente já tenha uma posição da área técnica. Significa que publicaremos o edital esse ano e no início do ano que vem nós vamos fazer o leilão da primeira desestatização portuária do Brasil. E vai ser um leilão super bem sucedido. No mês de outubro, a gente deve soltar as consultas públicas para Santos, São Sebastião e Itajaí. E vamos dar mais um passo importante. Além de ser o governo que mais fez arrendamentos portuários, que mais assinou contrato de adesão, que mais contratou investimento privado, vai ser o governo que vai fazer as primeiras desestatizações do setor portuário, incluindo a desestatização do Porto de Santos, que é o assunto do momento, tenho certeza. Nós não podemos dar o passo para trás. Se eu pudesse ler um balãozinho aí na cabeça de cada um, eu ia ler, claro, dúvida, né? Algum temor, que é natural, é até natural. Mas parem para pensar no que a gente tem, no que a gente está colocando na mesa. Santos, a gente está falando de 16 bi de investimentos. A gente está falando de dragagem de aprofundamento. Gestão de canal sempre foi um problema aqui. É um problema que vai ficar no passado. A gente está falando de equacionar a questão da travessia seca Santos-Guarujá. E há quanto tempo isso é falado? E é um problema que vai ser resolvido. A gente está falando em segurança jurídica. Que qual é o nosso interesse? É o respeito aos contratos de arrendamento que nós temos. E talvez esse seja o grande temor. Não há o que temer. Só que faltava agora é a iniciativa privada querer uma autoridade portuária pública. Isso não faz o menor sentido. E a gente tem como construir um ambiente de segurança para os nossos operadores privados, para os nossos arrendatários. Nós temos que criar uma relação de ganho, não de temor, não de insegurança jurídica. Isso é possível fazer? Claro que é. A gente tem que aproveitar o benefício que virá com a iniciativa privada. Do contrário, quando que nós teríamos um montante deste investimento? Investimento em acesso, correção dos problemas de acesso ferroviário, de acesso rodoviário, dragagem e aprofundamento. No caso do Espírito Santo, que a gente pode tomar como uma primeira referência, e isso não quer dizer que o modelo não possa ser aperfeiçoado aqui em Santos, a gente está falando de uma redução média de tarifa de quase 30%. Ou seja, vamos ter muito investimento aliado à redução de tarifa, à preservação dos contratos. O que temer, então? Por que a gente vai ficar com essa dúvida na cabeça? Não, vamos mergulhar, vamos apostar na desestatização. E nós daremos um passo muito importante em direção ao futuro. Nós veremos Santos se transformando não no maior porto da América Latina, mas no maior porto do Hemisfério Sul. A gente virá um porto que daqui a pouco vai estar movimentando tranquilamente 240 milhões de toneladas, que vai se tornar um grande hub de contêineres, que vai acomodar as maiores embarcações em operação. Não há o que temer. Nós temos aqui agora arregaçar as mangas e construir esse modelo junto conosco, para que a gente tenha o melhor modelo possível. E aproveitar essa equipe técnica que está aqui, que eu devo muito. Muita gente fala dos resultados do Ministério da Infraestrutura e dizem, olha, o Ministério da Infraestrutura está indo bem, etc. Primeiro, se está indo bem, eu agradeço ao presidente Bolsonaro, que fez a aposta na tecnicidade, que apostou na infraestrutura como uma questão de Estado, que não descontinuou projetos e que nos permitiu montar um time de craques. E eu estou com vários deles aqui, eu estou com o Júlio, que preside a Codesa, que está fazendo um trabalho brilhante lá,
Eu estou aqui com o Marcelo da Costa, que preside que é o nosso secretário nacional de transporte terrestre, nosso gigante na competência, no trabalho, no brilhantismo, na capacidade de dar soluções, não na estatura. Na estatura profissional, sim. Mas e desse tamanho consegue fazer o shark attack no futevôlei. Um negócio impressionante. Que é o nosso Diogo Piloni, que eu admiro cada dia mais. O Eduardo Nery, que já está fazendo um trabalho brilhante na ANTAC, está aqui. Nosso Fernando Piral, a quem eu agradeço toda a diretoria, o Bruno Stupello, Marcelo Ribeiro, o Afrânio, que transformaram o Santos, que aumentaram a receita, que diminuíram a despesa, que aumentaram a margem EBITDA, que vão ter resultados extraordinários. Depois de anos de prejuízo. Aliás, como pensar que o Porto de Santos podia dar prejuízo? Meio bi de prejuízo no ano. Isso não é razoável. Então, observe a transformação que aconteceu no Porto de Santos. E que a gente tem que tratar com carinho, porque é um patrimônio. Nós temos que tratar com carinho a nossa infraestrutura. E é exatamente o que está acontecendo. Nós vamos chegar no final do ano que vem com mais de 200 bilhões de reais contratados com iniciativa privada. Vamos tocar os 250. Para quem tem um orçamento de 6,5 bi por ano, não é nada mal. Aquém das nossas necessidades, sem dúvida, mas é um primeiro passo. E esses passos firmes não podem ser descontinuados, porque nós estamos indo na direção correta. A gente está indo na direção do futuro. Estava vendo hoje, vindo para cá, batendo com a equipe, o modelo de desestatização de Itajaí. 2,8 bi de investimento. E a gente coloca Itajaí em condições de competir num cenário do sul do Brasil que está cada vez mais competitivo. Competir com Itapuá, competir com Porto Nave. E quantos gargalos serão removidos por meio dessa desestatização? Então, a gente vai ver essas desestatizações acontecendo e os temores vão se dissipando ao longo do tempo. Nós temos que aproveitar essa experiência para tirar daí o que há de melhor, para aproveitar oportunidades que estão nesses processos. O que aflige o setor portuário, a comunidade portuária? Nós temos agora a oportunidade de resolver problemas que são históricos. Então, a gente não pode deixar passar essa oportunidade. Essa oportunidade, o investimento, casa com outras iniciativas. Uma, a iniciativa da desburocratização. No futuro, a gente vai substituir toda a parafernália documental num único documento eletrônico. E é por isso que o DTE nasceu. Então, isso vai trazer velocidade, vai reduzir realmente a burocracia, vai trazer automação. A iniciativa legislativa do BR do Mar, fundamental. Na semana passada, participamos de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, promovida pelo relator, senador Nelsinho Trade, que está procurando fazer o melhor trabalho de conciliação possível, acatando emendas que são razoáveis de diversos senadores, que aperfeiçoam o projeto, para que ele possa ser aprovado. E o projeto bom é o projeto aprovado. E aí, como ele vai ser modificado, ele volta para a Câmara e a gente vai ter o desfecho. Mas é um projeto que vai trazer oferta de embarcações. Então, a iniciativa do BR do Mar, aliada ao que vai vir de investimento nos nossos terminais portuários, nos nossos portos, vai fazer com que a gente incremente muito a cabotagem em nosso país. Então, há muito que ser comemorado. Nós estamos dando passos muito firmes na direção da competitividade. E a gente percebe que o setor portuário está respondendo muito bem às demandas. Crescemos 4,2% ano passado, no momento de pandemia. E esse ano, no primeiro semestre, a gente bateu 9,5%. Então, o setor está respondendo às demandas daqueles setores resilientes da economia. Demanda do nosso setor do agro, do nosso setor mineral. Estamos indo bem. Aquela imagem que se tinha no passado do porto ineficiente, do gargalo, do nó, ficou no passado. E cada vez mais está ficando para trás, graças a esse trabalho conjunto. A equipe de profissionais que está
à frente da gestão e aos operadores portuários. Aqui eu quero fazer um registro e um agradecimento muito especial às entidades do setor portuário, à coalizão portuária, que tem trabalhado com a gente em Brasília, primeiro, numa agenda propositiva, tem trazido o senso de urgência do setor e uma agenda de trabalho para que a gente possa atuar pontualmente. Nessa agenda de trabalho, passos importantes foram dados, como a portaria 530, que deu segurança e operacionalizou o decreto de portos, que trouxe medidas importantes, como a reforma que foi feita a partir da Lei 14047. Aproveitamos o momento de pandemia, que foi nós precisávamos de uma ação emergencial para o afastamento de trabalhadores vulneráveis, para garantir a renda mínima, e aproveitamos, fizemos algumas mudanças importantes que casam, por exemplo, com a iniciativa do BR do Mar, por exemplo, na questão daquelas operações ainda não consolidadas. Então, temos muito que comemorar, temos avançado muito e avançado em parceria. O setor portuário tem andado conosco. E eu tenho certeza que é possível a gente ter um setor portuário muito dinâmico, com muito investimento, e esses passos vão ser dados agora a partir das desestatizações. Então, eu convido a todos a debater conosco, a partir de outubro, na audiência, a questão da desestatização de Santos, porque eu tenho certeza que a gente pode ter um modelo campeão, um modelo muito bom. E como premissa, estejam certos, a gente está trabalhando a segurança jurídica, o respeito aos contratos de arrendamento, a segurança para aqueles operadores que já estão localizados. O que a gente quer é mais flexibilidade, é mais investimento, é mais capacidade de fazer, por exemplo, a gestão do canal, é fazer a dragagem de aprofundamento, é transformar o porto e prepará-lo para o futuro, é proporcionar ainda um ganho em termos de tarifa. Todos os pontos de insegurança jurídica a gente está procurando atacar. Observem a parceria e o movimento que está sendo feito, que alia o CAD à Agência Nacional dos Transportes Aquaviários para resolver, por exemplo, a questão do SSA. Então, não queremos deixar nenhuma ponta solta. Vamos discutir todos os temas que são importantes para o setor portuário e transformar, fazer com que esse setor seja cada vez mais dinâmico, para que ele responda cada vez mais à demanda que virá. Porque, por exemplo, olha o que nós estamos fazendo no setor ferroviário, com a prorrogação do contrato da Malha Paulista, e vai vir a prorrogação do contrato da MRS, com a licitação da Ferrovia Norte-Sul, com a extensão da Ferronorte. Olha a carga que vai chegar via ferrovia no Porto de Santos. Meu caro vereador Zé Nilton, essa questão, por exemplo, da área para caminhoneiros, já está sendo tratada pela nossa SPA, que em breve vai disponibilizar, sim, uma área de 100 mil metros quadrados na margem esquerda. Não há demanda que não tenha tratamento. E a gente tem condição de oferecer o melhor para o nosso Porto de Santos. Então, essa oportunidade, que é uma oportunidade que a gente tem de prestar contas, de mostrar o que tem sido feito ao longo do tempo, de projetar o futuro, mostrar o que vai acontecer agora no segundo semestre, ao longo do ano que vem, é ímpar, e por isso eu louvo essa iniciativa de montar um evento tão importante como esse, que faz parte já do calendário da nossa infraestrutura. Infraestrutura que vai crescer, infraestrutura que vai se tornar cada vez mais compatível com a grandeza do nosso Brasil, que vai cada vez mais atender às necessidades do nosso setor produtivo. E nós vamos fazer isso pelas mãos do setor privado, porque isso é o que nos blinda das flutuações do orçamento, das incertezas fiscais. E é por isso que a gente fez esse chamamento ao setor privado. E esse chamamento está sendo acolhido. E aí a gente tem comemorado, leilão após leilão, vitórias. Já foram 74 vitórias, e nós vamos fechar esse período de 4 anos com, sei lá, 100 e poucos, e com os 250 bi contratados. E isso vai mudando a cara da logística no Brasil. Parabéns pelo trabalho que todos têm feito em prol do Porto de Santos, em prol do setor portuário, em prol da logística, em prol do Brasil. Vamos em frente.
Nossos agradecimentos ao excelentíssimo ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Senhoras e senhores, nós teremos agora, para finalizar a nossa solenidade, 2 momentos importantes. Gostaria de convidar para vir ao palco o senhor Antônio Carlos Sepúlveda, CEO da Santos Brasil, para receber das mãos do CEO da Brasil Export, Fabrício Guimarães Julião, o PIN de novo conselheiro nacional do Brasil Export. Agora, nós faremos uma homenagem à Associação Comercial de Santos pelos 150 anos. Convido ao palco o senhor Mauro Samarco para receber uma homenagem das mãos do CEO do Brasil Export, Fabrício Guimarães Julião, e o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Nesta placa está escrito: Fórum Nacional Brasil Export e seus quadros de conselheiros homenageiam a Associação Comercial de Santos, a ACS, pelos 150 anos de relevante atuação em prol dos empresários, desenvolvendo negócios e criando soluções uniformes e sustentáveis para o setor, com vasta contribuição para o desenvolvimento econômico do nosso país. Desejamos vida longa à ACS, instituição que é referência nas atividades de apoio ao comércio exterior e uma inspiração para todos nós. Vou só quebrar o protocolo um pouco, como o ministro bem sabe. Primeiro, a Associação Comercial de Santos é uma instituição de utilidade pública federal, decreto do presidente Venceslau Braz, participando de todas as discussões importantes de Santos, da região, do nosso porto. Então, ministro, conte com a Associação Comercial ao Brasil Export para o trabalho, para que a gente, juntos, todo o setor, encontre os caminhos para os projetos importantes, o principal deles, a desestatização. Vamos trabalhar para que isso tudo aconteça. E como o senhor sabe, com a sua equipe brilhante, sem um grande time, nós não conseguimos fazer um bom trabalho. Eu só gostaria de dividir esse momento com os nossos diretores que estão presentes, Ricardo Molitsas, Nívio Pérez, Marcelo Teixeira Filho, Rogério Conde, eu não sei se o Elber Justo chegou, mas só gostaria que vocês pudessem, por favor, vir até aqui e tirar uma foto com o ministro. Nossos executivos também, Adalto Corrêa e Eduardo Lopes. Bem, senhoras e senhores, nossos agradecimentos a todos que participaram conosco deste primeiro dia do Santos Export. Voltaremos amanhã, a partir das 9 da manhã. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.